Bom dia, pessoal. Eu vou passar a palavra para o secretário Aveleda, para ele abrir. Muito obrigada pela presença, secretário. Daniela, bom dia a todas, bom dia a todos. Acho que não precisa de microfone, nós estamos transmitindo. Ah, tá bom, ok. Então, bom dia a todas que estão aqui, a todos que estão aqui, bom dia também a todos que nos assistem virtualmente a partir aqui do MobLab. Rapidamente, cumprimentar o Instituto, o ITDP, que tem um convênio, uma parceria grande com a Prefeitura de São Paulo, tem nos ajudado muito na elaboração de políticas públicas, e falar da importância de a gente discutir uma rede de mobilidade ativa. Nós incorporamos no nosso plano de metas, apresentado pelo prefeito João Dória à sociedade, à Câmara Municipal, o aumento da participação da mobilidade ativa na matriz de transporte de São Paulo. É um compromisso que isto aconteça nos próximos 4 anos. E uma das ações desenhadas no plano de metas para o cumprimento desse objetivo é a elaboração de uma rede de mobilidade a pé. A gente ter, de fato, desenhada uma rede com diagnóstico, com inventário e com projeção de incorporação nesta rede de medidas que favoreçam o seu uso pelos pedestres, que deem acolhimento e segurança viária ao pedestre. Essa, portanto, é uma política de governo anunciada e comprometida perante a sociedade pela nossa administração. Esse evento hoje, eu vejo aqui muitos técnicos da CET, a equipe de planejamento, a equipe que lida com a mobilidade ativa dentro da CET e que, coincidentemente, é a equipe com a qual eu mais me reúno, né? Não tem mais gente da CET que eu me reúna do que o pessoal da mobilidade ativa para a gente discutir o plano cicloviário e o plano de mobilidade a pé, e também no nosso Comitê Permanente de Segurança no Trânsito, justamente pela priorização que nós queremos dar a esta política. Então, esse debate hoje, com a finalidade de elevar a discussão do ponto de vista técnico, ele é fundamental. E também quero ressaltar aqui a nossa visão de priorizar estas parcerias com entidades de pesquisa, com entidades de fomento à mobilidade ativa. Todos sabem do nosso compromisso renovado com a Fundação Bloomberg, né? Estamos aí muito perto de começar a implementar São Miguel Paulista, o plano Área Calma em São Miguel Paulista, que tem muito a ver com a mobilidade ativa, que é uma das áreas de São Paulo que mais sinistralidade tem com pedestre, e nós vamos enfrentar esta situação. E aqui com o ITDP, com quem a gente vem tendo uma parceria também para elevar a discussão e para implantar políticas públicas qualificadas no que diz respeito à mobilidade ativa. Esse é o nosso compromisso. Eu queria elogiar a iniciativa, dizer que a Secretaria está à disposição. Hoje, no final do dia, temos uma reunião técnica para discutir pontos do convênio e desejar a vocês um bom dia, um bom workshop, um bom trabalho, que isto possa resultar efetivamente na qualificação da política pública elaborada pela CET e pela Secretaria. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Bom, eu me apresentar, eu sou a Daniele, sou gerente de transportes ativos do ITDP Brasil. A gente vai hoje falar, aqui a gente vai ter uma série de apresentações teóricas durante a manhã, muito focada no que é numa visão, uma perspectiva macro de mobilidade a pé, em pensar realmente mobilidade a pé como mais uma das redes que a gente tem de circulação na nossa cidade. E de tarde a gente vai ter alguns exercícios mais práticos. Então, eu vou fazer uma breve introdução, depois a Meli vai falar um pouco de rede, eu vou voltar, vou falar um pouco sobre um estudo de caso, o caso de São Francisco, nos Estados Unidos. A gente vai ter um coffee break depois, e aí o Rafael, meu colega aqui do ITDP, vai falar um pouco já de mobilidade numa escala um pouco mais local. Então, primeiramente, sobre o ITDP, para aqueles que não conhecem ainda, o ITDP é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização sem fins lucrativos, com sede em Nova York. A gente está aqui no Brasil já começando a atuar desde 2003. A gente tem um convênio com o município de São Paulo e já atuou em várias frentes nos últimos anos. E a gente trabalha sempre promovendo a mobilidade urbana sustentável. Tá. Então, eu acho que isso aqui é uma recapitulação. Vocês acho que estão cansados de ouvir isso aqui, mas nunca custa repetir, porque a gente precisa solidificar esses conceitos. Por que a gente fala tanto de mobilidade a pé ultimamente? A gente está cansado de saber que
A gente desenvolveu as nossas cidades focadas demais no automóvel nos últimos 50, 60 anos. A gente tem aí uma série de consequências, uma delas congestionamentos com seus custos econômicos, perda de produtividade, contaminação do ar, problemas sérios de segurança viária, que já é considerado uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Sedentarismo, a população brasileira hoje já tem níveis de obesidade alarmantes, e uma das causas a gente sabe que é as pessoas realmente não caminham mais, não se mexem mais, elas perdem todo o tempo delas dentro do carro. A gente tem o círculo vicioso da insegurança, então quanto menos pessoas a gente tem na rua, mais inseguro a gente se sente. E mesmo assim, apesar de saber de todas essas consequências, a gente continua investindo grande parte dos nossos recursos em mobilidade no automóvel, certo? Então, não é que a gente não tenha investimentos em mobilidade, a gente realmente tem, só que a gente distribui eles mal, a gente foca demais no espaço do carro, certo? Isso aqui é um exemplo do Corredor Transcarioca, foi inaugurado no Rio em 2014, e é uma obra de mobilidade super importante, um corredor importantíssimo para a cidade, mas na hora de executar a gente esquece que as pessoas elas precisam aceder a esse transporte. Todo mundo, antes de entrar no ônibus, é um pedestre, certo? Então, o espaço que a gente deixou para o carro, para o pedestre aqui, acho que não está funcionando o pointer. Bom, o espaço, a proporção, a gente tem o espaço do ônibus, o espaço do carro, o espaço do pedestre, esse que compartilha o espaço com o lixo, inclusive. Então, a gente precisa começar a pensar nessas políticas de uma forma mais abrangente. Não adianta só pensar no veículo, a gente precisa pensar também nas pessoas. A gente tem aí uma série de estándares que a gente usa para desenhar as nossas cidades. E muitos deles eles são conceitos importados, eles circulam aí pelo mundo, não é só a gente que importa conceitos. Mas são conceitos que os próprios norte-americanos, por exemplo, a gente importou muito a maneira deles desenharem a cidade, os veículos tipos, para quem que eles estão desenhando essa cidade. A gente acaba desenhando nossa cidade também para veículos que têm um porte que não são exatamente humanos, certo? Então, lá mesmo eles já estão se dando conta que eles basearam o desenho da cidade deles, as ruas deles, para o caminhão de bombeiros, sabe? Obviamente é um problema, a gente precisa fazer com que a cidade seja segura. No caso de um sinistro, o caminhão precisa chegar, mas a gente não precisa necessariamente desenhar todos os raios de curvatura da nossa cidade para o caminhão de bombeiros. A gente pode realmente dosar isso e distribuir melhor. Porque, afinal de contas, os usuários das nossas ruas são pessoas, não são os ônibus ou os carros. E só relembrando também, acho que vocês também estão cansados de saber que a gente tem aí aproximadamente 40% dos deslocamentos nas cidades brasileiras em geral, são feitos de maneira ativa. Então, em torno de 36% a pé. Então, não é que a gente está falando de uma minoria, a gente tem que realmente distribuir os investimentos de acordo com essas viagens. E isso tudo traz, então, uma necessidade de repensar esse modelo de cidade que a gente tem construído nos últimos anos. O ITDP trabalha com os 8 princípios da mobilidade urbana sustentável, que são esses aqui. A gente tem 4 que são bem baseados no desenho da cidade em si, outros 4 mais voltados à mobilidade, e caminhar é um deles. Óbvio que eles precisam estar todos integrados, não adianta a gente focar só em um, mas hoje a gente vai falar bastante aqui de caminhar. E relembrando também questões de custo, o investimento. Isso aqui é um gráfico feito para a realidade canadense, que se dirigir custa $1, a sociedade está pagando 9,20. Quanto para o pedestre, o custo é praticamente nulo. Então, para a gente realmente repensar se a gente está investindo da maneira que é mais inteligente. O espaço de circulação, a gente também sabe que isso aqui é o número de pessoas por hora em uma via de 3,5 metros de largura. Então, para o pedestre, a gente tem 19 mil. Se a gente for comparar com o veículo particular, são 2 mil. E não custa relembrar também que isso não é nenhuma novidade, certo? A gente tem leis que nos obrigam a priorizar o pedestre desde o CTB até a Lei de Mobilidade Urbana. Acho que a Amélie vai mencionar isso com um pouquinho mais
Não vai? Tá. Então, é verdade, hoje não vai. Então, mas só relembrando que não é nenhuma novidade, a gente não precisa de nenhuma estrutura legal nova para colocar isso em prática, ela já existe aí faz um bom tempo. E aqui, então, deixo uma mensagem, isso é a equipe do ITDP, é a Avenida Rio Branco, no Rio, que foi fechado, teve um trecho fechado para carros. E o nosso escritório é ali do lado, logo na inauguração, a gente foi fazer um piquenique no meio da Rio Branco, porque tem essa vontade de usar a cidade de uma outra maneira, não só para o carro, mas que a gente possa realmente desfrutar daquele espaço. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Meli. Só preciso mudar a apresentação. Apresentação 2, uma azulzinha. Gente, eu vou tentar falar, não muito rápido, porque eu vou apresentar para vocês o conceito e os elementos que compõem a rede da mobilidade a pé, tá? Às vezes eu vou ter que falar naquele mesmo ritmo daquelas propagandas de remédio que no fim fala em caso de diabetes, não. Mas eu vou tentar, eu tenho meia hora para falar, então vamos lá. Andar a pé é mobilidade, né? Então, aqui estão algumas definições de alguns autores importantes que afirmam que andar a pé é mobilidade. Eu sei que vocês todos sabem disso, mas às vezes no meio técnico tem muita gente que não considera que andar a pé é uma forma de deslocamento, né? E toda viagem, a gente sabe, eu costumo falar que a mobilidade a pé, ela é o tipo de mobilidade que é matéria-prima para todas as outras, porque toda viagem começa e termina com uma viagem a pé. Né? E aí, mais ou menos, só para a gente entender a lógica da mobilidade a pé. Eu costumo comparar a mobilidade a pé como se fosse assim, os fluxos a pé, eles se comportam como um riachozinho que vai se distribuindo no meio das pedras. Tá? Aqui não é difícil você tentar colocar algum elemento nesse ambiente, né, para você tentar controlar esse fluxo, ou direcionar para um sentido, ou aumentar ou diminuir. Né? Ele vai se adaptando naturalmente. Os fluxos a pé, a gente, com o nosso corpo, a gente tem muita flexibilidade e capacidade da gente se adaptar instantaneamente às condições. É diferente, por exemplo, com o fluxo motorizado. Quando você está dentro de uma caixa, seja ela um ônibus, ou seja ela mesmo embaixo da terra, né, um metrô, uma linha de trem ou um automóvel, aí a gente tem que ter mais ou menos uma dimensão, tem que ter regras fixas, e aí é como se fosse uma água canalizada, que, se for o caso, a gente faz um desvio, mas tudo isso envolve mais ou menos um dimensionamento, assim, algumas regras e assim, algumas reações que já são mais ou menos pré-definidas, pré-estabelecidas. Portanto, as duas formas de se deslocar, a mobilidade motorizada e a mobilidade a pé, elas têm lógicas diferentes. Então, a gente não pode, por exemplo, tentar propor soluções que funcionam para a mobilidade motorizada, ou mesmo para a mobilidade veicular, para a mobilidade a pé. Né? Eu costumo brincar, falar que pedestre não é um minicarro. Então, isso vale para toda a forma da gente tentar solucionar isso na via, a sinalização, tudo isso. Vamos falar um pouquinho do breve histórico da mobilidade a pé. O homem, ele se distinguiu das demais espécies quando ele se colocou de pé. Tá? Ele deixou de andar de quatro e se colocou de pé, liberou os braços para poder caçar, para poder colher, para poder depois se dedicar à agricultura. E essa evolução, eu posso garantir para vocês que essa grande evolução ficou por aí mesmo. Vou dar um exemplo. Então, aqui é um veículo assim, quando foi inventada a roda, e um veículo de roda, um dos mais possantes que existiu na antiguidade, que é uma biga. Vocês já devem ter assistido a algum filme histórico que tinha uma biga, uma corrida de biga. Então, ela é como se fosse uma Ferrari hoje em dia. Aí, a gente chega com os instrumentos da caminhada, que isso aqui é uma sandália que o motorista lá, o condutor da biga usava. O motorista não, né? O condutor da biga usava. E aqui é a sandália da última coleção de verão da Azaleia. Então, a gente vê que assim, andar é uma coisa tão perfeita que até os instrumentos de caminhada, eles não tiveram a mesma evolução. Aí vocês falam, mas isso é sapato de mulher, essa coisa que tem moda.
Cada hora é de um jeito. Aí, por exemplo, isso aqui é um sapato de amarrar, vai um tênis da antiguidade. Isso aqui é um tênis bacana, bem pensado, da atualidade. Né? Então, assim, aquele salto que teve não aconteceu porque andar já é uma forma mais sustentável, uma forma perfeita da pessoa se deslocar. Tá? Você não precisa de nada quando você caminha. Então, eu costumo falar que ainda não inventaram uma coisa semelhante, sei lá, a Ferrari seria uma bota de 7 léguas, acho que todo mundo conhece a história do pequeno polegar, que usava a bota de 7 léguas, que cada passada, né, ele andava 7... Quantos são 7 léguas? Alguém sabe quantos metros? Mas é bastante, tá certo? Mas é muito, né? Mais do que a passada que a gente dá, né? Bom, vamos falar então, assim, depois desse conceito de andar a pé, do que significa mobilidade a pé, vamos entrar aqui no conceito da rede de mobilidade a pé. Então, para a gente é muito fácil enxergar a rede viária, tá? O conjunto de vias, a sequência delas, né? Que elas têm conectividade, que elas têm que ter uma continuidade, que elas não são segmentadas, que elas não têm nenhum obstáculo, né? Não tem nenhum muro, nenhuma edificação, nenhuma pedra, enfim. Elas têm essa continuidade. Rede de transporte coletivo, mais ainda. O transporte coletivo ele precisa ter eficiência, as redes precisam ser planejadas. Até a rede ativa aqui da rede cicloviária também. Ela tem que a mesma lógica e a mesma conexão. Afinal de contas, a bicicleta ela é um veículo, não motorizado, mas é um veículo. Só que, às vezes, tem muita gente que não consegue enxergar a rede da mobilidade a pé. Andar a pé é a mesma coisa. Então, a gente tem uma rede. Essa rede é formada pelos fluxos das pessoas que se deslocam nas calçadas e fazendo as travessias. E exatamente esse momento da travessia é que a rede da mobilidade a pé divide o espaço público da mobilidade com outros tipos de rede. Tá? Então, com a rede viária, com a rede cicloviária, com a rede de transporte coletivo. E aí, em cima de tudo isso que a gente já viu, a quantidade de pessoas que andam, principalmente aqui na nossa realidade, nas cidades brasileiras, onde se anda muito a pé, exclusivamente a pé, a gente precisa pensar se essa forma de se dividir o espaço público da mobilidade, se ela está atendendo às pessoas. Né? Essa quantidade de gente que se desloca e essa lógica de rede. Então, está aqui, olha, por exemplo, tirando as pessoas, se fosse nas ruas, aqui está o espaço público da rua que não está sendo utilizado por ninguém. Não, aqui o verdinho, que são as calçadas que, teoricamente, quem anda a pé não divide com ninguém, a não ser quando ele tem a entrada e saída de veículo, né, que acontece nos lotes, que é uma coisa que tem que acontecer. Mas, de qualquer maneira, a própria lei diz que, nesses locais aqui, o pedestre tem toda a prioridade. E essas setas vermelhinhas, que são os momentos onde essa rede é dividida com os outros usuários da via. Tá certo? Então, que são o momento das travessias. Então, assim como o pedestre atravessa um fluxo veicular, o fluxo veicular também atravessa um fluxo a pé. Tá certo? A lógica é a mesma. Então, aqui vou mostrar para vocês rapidamente os elementos que compõem a infraestrutura da mobilidade a pé, né? A rede da caminhada. Então, assim, todo mundo vê aqui, então, são calçadas, os calçadões, galerias, né? Assim, são os caminhos. Por exemplo, se vocês forem consultar o Waze não tem a rede da mobilidade a pé. Né? Precisa inventar aí um Waze para a rede da mobilidade a pé, porque tem caminhos que a gente usa no nosso dia a dia que não estão no Waze. Então, escadaria, vielas, né? Mesmo um corte de caminho, às vezes um parque que tem um caminho mais curto do que se você vai contornar a calçada do parque, então você corta por dentro do parque, por dentro de uma praça. E tem os momentos, a rede, os elementos de travessia também que compõem a rede da mobilidade a pé. Faixa de pedestre, passarela, passagem subterrânea, a faixa elevada, tá certo? Portanto, a rede da mobilidade a pé é a rede formada pelas calçadas que são articuladas entre si pela rede das travessias. Tá? Tudo isso em sequência natural. Então, quando o pedestre vai fazer uma travessia, que está na sequência da rede dele,
tem ou não uma sinalização, ele vai dar sequência a esse caminho dele, assim como se ele fosse um veículo que daria sequência. Ele dificilmente ele aceita ou ele entende que ele tem que ser desviado. Ele, às vezes, nem enxerga isso, porque eu estou falando no pedestre e no ele, mas o pedestre somos nós, tá? A nossa forma de usar o espaço público da rua, quando a gente caminha, é assim. Todo mundo é assim, tá? Bom, só que, às vezes, nem sempre as soluções que são dadas no espaço público, elas levam em conta a rede da mobilidade a pé. Aqui, independente do lugar, independente de que área é, eu estou dando só um exemplo, tá? Eu sei que todo mundo identificou onde é, mas isso aqui é só um exemplo. Então, aqui, o que acontece? A rede, aqui está certa exatamente com a sequência natural da rede da mobilidade a pé. E aí, a solução que foi dada para justamente não comprometer a rede viária, tá certo? A rede dos veículos. Né? Então, você acabou dando uma solução que ela contraria completamente a lógica da rede da mobilidade a pé. E aí, o que acontece? Né? Você pode colocar gradil, colocar plaquinha, sempre vai ter gente que vai continuar utilizando, dando sequência ao seu trajeto. Tá? Então, isso aqui é um tipo de solução que não entende, que não enxerga, que não atende a rede da mobilidade a pé. Aqui, né, esse cruzamento de Tóquio aqui, né, que é perto de Shibuya, é o mais famoso do mundo, que tem mais pedestres no mundo. Então, assim, ele é praticamente uma área onde as pessoas atravessam em todos os lugares. E aqui, que foi inspirado nele, a nossa faixa em X, aqui em São Paulo, que já está sendo utilizada por outras cidades brasileiras, é um tipo de solução. Tá, estou dando um exemplo, tem outras soluções também, que atendem totalmente a rede da mobilidade a pé. Bom, aí, assim, para a estruturação dessa rede, eu vou passar rapidamente, porque eu tenho pouco tempo para apresentar muita coisa. Então, alguns aspectos que são importantes e que vocês certamente sabem disso. Segurança viária, né? A gente sabe que a prioridade é do pedestre, o código determina isso, a Lei Federal de Mobilidade determina isso, a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, enfim, a prioridade é do pedestre. O conforto. Eu não gosto muito dessa palavra conforto, porque muita gente acha que o conforto é luxo. É falar, se der, a gente dá conforto. Se não der, a gente não dá conforto. Como se fosse assim, uma coisa que só quando é possível a gente vai dar conforto. Conforto é um conceito que está intimamente ligado à segurança. Se o pedestre não encontra, se quando a gente caminha, a gente não encontra uma condição de conforto na sequência do nosso trajeto, seja ele na calçada ou na travessia, a gente vai acabar procurando uma solução que a gente obtenha esse conforto, tá certo? Continuidade do trajeto, né? Então, um trajeto descontínuo, que a gente tenha que superar obstáculos ou, de repente, ser desviado para outro lugar e que não tenha continuidade, também é um tipo de trajeto que ele não vai ser entendido e vai ser rejeitado, né? Aquele exemplo que eu dei também do deslocamento da faixa de travessia também é um tipo de trajeto que não dá continuidade, né? Então, conectividade. Então, sim, a continuidade do trajeto a pé das calçadas, né? Aquela imagem que eu tinha mostrado no começo, né? Das setinhas vermelhas e verdes. Conectividade é uma coisa importante também. Se a gente não tiver conectividade, tem ou não uma faixa de travessia, uma sinalização, é ali que ele vai, é exatamente na sequência, ele vai dar a conexão da rede, tá? É ali que vai acontecer o trajeto a pé. Né? Então, por exemplo, eu tenho um outro exemplo aqui. Essas setinhas vermelhas são lugares onde dão sequência à rede de calçadas e que não estão atendidos por qualquer tipo de apoio à travessia, né? Uma faixa de travessia. Bom, seguridade, né? A segurança pessoal. Seguridade, a gente fala de segurança pessoal. Isso também é um fator determinante, porque todos nós, em nossa sã consciência, nós preferimos ser atropelados do que assaltados.
Tá? Qualquer trajeto, se você vê uma calçada que está esquisita, que está escura, um trecho do seu trajeto, que você acha que o ambiente está inseguro, você vai andar, a própria polícia fala, ande na rua, ande na pista, né? Saia de perto da calçada. Então, se isso até é uma orientação da polícia, né, todos nós preferimos ser assaltados, ser atropelados do que ser assaltados, porque quando a gente vai para a pista, a gente corre o risco de ser atropelado, tá certo? Então, seguridade também. Por isso, é importantíssimo para a rede da mobilidade a pé, iluminação, né? Outra coisa, atratividade também. Às vezes, todos nós aqui no nosso dia a dia, nos nossos caminhos cotidianos, a gente sempre, às vezes a gente fala, tem o trajeto A, o trajeto B, o trajeto C. Às vezes, a tendência natural da gente, é claro, que é escolher o trajeto mais curto, mais rápido, mais fácil de chegar, né? Mas, às vezes, a gente até opta por um trajeto que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais longo, porque ele é mais gostoso, ou porque é um lugar onde tem vitrine, eu vou encontrar uma coisa que eu gosto, que eu preciso, eu tenho chance de encontrar um amigo. Tá certo? Ou então, ele é um trajeto que, de repente, me traz uma parte afetiva. A gente sempre tem um trajeto preferido. A gente pode até não ter consciência, mas a gente tem, tá? Às vezes, um caminho preferido. Então, isso aí a gente consegue utilizando a atratividade. Então, isso tem a ver com o uso do solo, tem a ver até com o aspecto paisagístico da rua. Assim, o tratamento de paisagem não é a árvore, não é planta, é o próprio tratamento. Tá? Tem lugares, ou ruído, tem uma série de coisas, clima. O ambiente urbano, né? O ambiente urbano que é assim, de repente é importante você investir no ambiente urbano agradável, que tenha lugares de encontro, por exemplo, de descanso. As pessoas, né? A gente vê, os dados do IBGE estão mostrando que a gente está envelhecendo. E mesmo, às vezes, até a possibilidade de uma pessoa que não tenha um gozo de saúde perfeito, ela ter um ponto que ela possa descansar, um banco para ela sentar. Né? Às vezes, as pessoas têm, né, têm aquela resistência de pôr banco porque tem morador de rua, mas eu acho que aí o problema é outro. Né? A gente tem que pôr banco e ter políticas para tratar a população em situação de rua. Mas isso é uma coisa importante, tá? E principalmente quando às vezes é necessário aumentar o percurso a pé, por algum motivo prioritário. Outra coisa é o microclima, né? Microclima, mais nas nossas cidades, nós moramos num país de clima tropical. Então, é a gente investir em arborização, em sombra, às vezes até entender e aproveitar o próprio sombreamento natural da rua, que é consequência, decorrência das edificações, tentar trabalhar, às vezes, com uma coisa que se usa muitas vezes, essas fontes, né? Por que tem fonte? Por que tem espelho d'água? Porque a água, ela ajuda na umidificação, ela ajuda nesse microclima que a gente cria. Bom, tá certo? Agora eu vou continuar aqui falando as diversas situações da rede. Então, por exemplo, a rede nas centralidades. Né? Assim, a gente tem que pensar na rede em diversas situações. Na rede, nas centralidades, geralmente elas concentram fluxos de pedestres mais altos, que eles exigem facilidade de acesso ao transporte público, porque são pontos que eles acabam coincidindo, né? E exigem priorizações priorizações. É um lugar onde tem mesmo que se priorizar a mobilidade a pé, organizar bem o espaço viário, tá certo? Então, o calçadão todo mundo sabe aqui o que é calçadão, quando a via toda é transformada num espaço para circulação a pé, só é permitido veículos, aí os veículos previstos, né, veículos de emergência, mas para eles funcionarem bem também, né, as propostas de calçadão tem que se pensar na parte de abastecimento, de carga e descarga, e ver como que dá para solucionar isso, para não comprometer a rede. Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar é quando, às vezes, em duas áreas de calçadão são atravessadas por uma via qualquer.
Então, vai ter travessia. Então, são locais onde essas travessias, elas merecem mais atenção, menos tempo de espera, mais tempo de travessia, porque quando você está andando no calçadão, você está numa situação mais relaxada, você não precisa se preocupar que não está passando o carro do seu lado, tá certo? Mas, de repente, se você se depara com uma travessia, você não está tão preparado quanto num caso que você ande com uma calçada maior. Eu tenho que correr. Bulevares, a mesma coisa, ramblas, né, ruas comerciais, a possibilidade de você trabalhar com áreas remanescentes. O transporte coletivo, o passageiro, quando ele desce do transporte coletivo, ele também está numa situação vulnerável, porque o passageiro é o pedestre, então ele é um momento de transição de passageiro para ele se integrar onde ele está, os cuidados que ele tem que tomar, né? E assim, todos os locais têm que ser dotados de situação de travessia, prestar atenção principalmente aos terminais. Aqui as situações onde há áreas de circulação junto a vias expressas também, que nem sempre a rede de calçada tem que acompanhar a geometria da via, a gente tem que entender que aonde o pedestre quer andar não é exatamente na mesma geometria da via, tá certo? Bom, junto às vias expressas e rodovias, com certeza são locais onde a gente tem que pensar em travessias em desnível. Tanto a passarela quanto a passagem subterrânea, elas sacrificam o trajeto a pé, elas têm seus aspectos complicadores, então elas nunca devem ser utilizadas para melhorar a fluidez, mas sim quando não há solução, tá certo? Polos geradores também, então, também são locais que a gente tem que ver que são locais de grande afluxo e, geralmente, as travessias elas têm que contemplar o tamanho dos fluxos a pé que utilizam, né? Os revestimentos de calçada, os acessos veiculares aos estacionamentos e aos pontos de abastecimento de carga e descarga, tá certo? Polos geradores especiais como hospitais, escolas, merece um tratamento de sinalização especial. As áreas residenciais com tratamento de acalmamento de tráfego, velocidade reduzida, né? E a gente tem até aqui o repertório, dá até, dependendo da largura da rua, se não tem quase calçada, por que não pensar em rua compartilhada, né? Para o pedestre não ficar confinado numa calçada estreita. E a convivência com infraestrutura cicloviária. Se você tem não falo, por exemplo, se você tem um fluxo a pé baixo, até o nível B, mais ou menos, que é dado pelo HCM, que acho que é em torno de 25, no máximo 25 pedestres por minuto por metro, de repente dá, claro, a calçada tem que ter uma largura razoável, dá para você dividir com o fluxo cicloviário. Então, os elementos que compõem a calçada, né, aqui todo mundo conhece, então tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer fazer até uma solução preocupada com drenagem e tudo, e você tem uma solução que prejudica o fluxo a pé. Tem as galerias, né, que também são locais onde as pessoas andam, os escadões, as vielas, as vias, os parklets também compõem elementos da rede da mobilidade a pé, os pocket parks, as calçadas verdes, né, que tem que ser uma solução transitória. É claro que é muito melhor ela ser construída em físico, mas, de repente, se não tem dinheiro, por um tempo você pinta até para testar, funcionou, quando tiver verba, faz a calçada. Né, as faixas de travessia de pedestre aqui, são dois tipos, a zebrada, a paralela, que praticamente está em desuso, né? Boas práticas das faixas de travessia, que é a iluminação, a largura adequada ao fluxo, essa solução também, a faixa em X, sinalização para a mobilidade a pé, ela tem que ter um entendimento. Aqui está um exemplo, esse local tem uma sinalização voltada para o pedestre, mas do jeito como ela está proposta, ninguém enxerga. E quando você chega perto, ela está acima. Então, isso aqui é uma solução adotada levando em conta a mesma lógica do fluxo veicular, né? Então, quando você está dirigindo, você precisa ter uma mensagem instantânea com seta, porque você está dirigindo, você está numa velocidade, mas quando você está andando a pé, você não precisa ter essa solução com seta. Você pode trabalhar com esse tipo. É muito mais útil esse tipo de sinalização. A gente vê isso no mundo todo. Esse aqui é o exemplo de Nova York. Olha, está aqui até os tipos de solução que são dadas. E aqui o que já tenho na cidade do Rio de Janeiro, que são painéis, e aqui as setas indicando o tempo que tem para chegar até o destino.
Né? Por exemplo, para se chegar nas barcas ali, 10 minutos de caminhada. Isso é importante, porque evita até que quem está andando a pé, de repente, use um táxi, ou pegue o metrô, ou use um ônibus. Ele vai caminhando, que é mais saudável e, às vezes, ajuda até a aliviar um pouquinho esses sistemas que nas grandes cidades são congestionados. Sinalização semafórica, que ela tem que atender às necessidades de quem caminha. A gente sabe que, pelo manual, a velocidade indicada é 1,2 e tem estudos mostrando que a população idosa, a velocidade média dela é quase metade disso, é 0,7. Então, há que se pensar nas formas de programar os semáforos, mesmo estando no manual. Eu acho que a gente tem que pensar, porque é difícil, às vezes não funciona. Eu não conheço ninguém que acha que esteja bom os semáforos, todo mundo se queixa que tem pouco tempo. Gradil e alguns tipos de canalizadores também é a mesma coisa que a gente falou das passarelas. Eles não podem servir para soluções que tirem o pedestre do conceito, da lógica da rede da mobilidade a pé, para dar fluidez ao trânsito. Mas sim, só em situações onde uma travessia poderia incorrer num grande risco, né? Aí sim. Rebaixamento de calçada, que isso é um elemento de inclusão, né, de democratização do espaço para ser utilizado por todos, para os cadeirantes. Né? Então, está aqui as normas da NBR. Os elementos também, os pisos podotáteis, direcionais, de alerta, né, o mobiliário urbano. E o mobiliário urbano, você pode até escolher um repertório bom, que seja racional, para oferecer o conforto, a praticidade, a eficiência, e, ao mesmo tempo, não comprometer a rede da mobilidade a pé, ele ser bem posicionado. Né? Banheiro público, que é uma coisa que a gente não tem, mas é uma coisa importantíssima para fazer parte da rede da mobilidade a pé. A iluminação pública, que é uma iluminação voltada para o fluxo a pé, porque o que a gente tem, a iluminação pública das vias, elas geralmente estão no nível alto e elas acabam sendo comprometidas pelas copas de árvore ou um sombreamento. Então, uma iluminação que esteja num nível mais baixo, no nível que esteja na escala das pessoas. O paisagismo, né, a cobertura vegetal, o tipo de arborização, os elementos vegetais que são escolhidos. Então, tem que pensar na manutenção, se eles não vão comprometer a calçada, se a calçada... Ter árvore é importante, mas se a calçada não tiver largura suficiente... Né? Então, por exemplo, elementos, eles não podem comprometer a intervisibilidade, né? Está aqui uma boa solução. Né? O desenho das calçadas também, ele tem que acompanhar o desenho dos fluxos a pé e não o desenho da via. Então, aqui está a calçada e aqui está uma trilha exatamente onde as pessoas passam. Né? Aqui é um exemplo que a gente tem no Vale do Anhangabaú, ele é muito bonito, mas a gente... Ou na Praça da Sé também, né? Que são um desenho de praça que foi feito que não considerou os deslocamentos a pé do entorno. Tanto que na Praça da Sé eles tiveram que fazer aquela passarela metálica em cima de um espelho d'água para justamente dar sequência a um fluxo. E aqui eles construíram aí uns caminhozinhos de concreto, mas senão as pessoas têm que dar uma volta enorme. E isso aí, às vezes, acaba provocando a rejeição desses espaços serem utilizados. Né? O tipo de piso, né? O treinamento de equipes que sabem executar esses pisos. E, é claro, as campanhas educativas, como já houve em São Paulo, têm que continuar acontecendo, fazem parte. As ações de operação voltadas para priorizar a mobilidade a pé, por exemplo, fiscalização de veículos sobre calçada, né? Você dá prioridade, garantir a prioridade do pedestre na calçada e, principalmente, o que é muito importante, a participação da sociedade, né, na hora da definição, do direcionamento das políticas públicas. Então, é muito importante que haja participação, que haja o diálogo com todos os setores da sociedade. E aí, para terminar, eu fiz isso aqui, gente, é uma forma bem humorada da gente falar assim, os 10 mandamentos do gestor da mobilidade a pé, tá? Então, vamos lá, eu vou ler. Amarás o pedestre como a ti mesmo, tratando a mobilidade a pé em igualdade de prioridade em relação aos demais modos de transporte.
Segundo, não tratarás o pedestre como um minicarro. A lógica do deslocamento a pé não é a mesma lógica do transporte motorizado. 3, desenvolverás soluções orientadas pela lei do mínimo esforço. O caminho mais curto, com menor dispêndio de energia, obedecendo a linha de trajeto, a linha de desejo de travessia, preferencialmente sem deslocamentos espaciais, né? A passarela, passagens subterrâneas, subidas ou descidas. 4, não esquecerás que o pedestre não vê as soluções em planta como de cima, como a gente vê quando a gente desenvolve as soluções. Tá? A gente desenvolve em planta, escala 1 para 500, 1 para 250, né? Mas quem está na rua vê só o projetista. O usuário, principalmente se estiver a pé, verá somente o que estiver à sua frente. Dificilmente adivinhará onde estarão as travessias deslocadas do seu trajeto preliminar ou fora da linha de desejo de travessia. 5, gerarás espaços onde todos possam ver e serem vistos. 6, garantirás tempo de travessia suficiente para a via ser atravessada por seres normais. Crianças, idosos, deficientes físicos, grávidas, portadores de pacotes, carrinhos, e não por atletas e maratonistas. 7, pedestres não são monges budistas, para terem a paciência diariamente testada com tempos de espera semafóricos muito longos. 8, respeitará os direitos dos corpos ocuparem seu espaço na via com conforto e dignidade, sem esbarrões ou muita proximidade, uma proximidade involuntária. 9, não transformará os espaços de circulação a pé em prova de transposição de obstáculos através da implantação de mobiliário urbano, elementos de sinalização, tampas, saliências, etc. E 10, farás cumprir a legislação pertinente à mobilidade a pé com o mesmo ardoroso rigor aplicado à legislação do transporte motorizado, tanto a de trânsito quanto a urbana. Obrigada. Amém. Obrigada, gente. Olha, eu só queria terminar a minha apresentação aqui dizendo que tudo isso que eu apresentei, todo esse conhecimento que eu acumulei durante esse tempo todo, foi um trabalho, foi graças à CT, foi o trabalho que eu desenvolvi na CT, foi vendo, participando e discutindo com vocês todos, que são pessoas ótimas. E depois que eu saí da CT, a minha participação também nas entidades de participação social é justamente da gente poder ajudar do outro lado. Obrigada a todos vocês aí pela atenção. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Enquanto a gente vai subindo a outra apresentação. Espera que tem que ser, que a gente está transmitindo. Tinha um gráfico, um slide que você falava de dimensões e você passou tão rápido que a gente não teve nem... Você viu o tempo... Não, eu queria que você voltasse naquele slide, está bem atrás, bem... Só por uma curiosidade. Eu não sei que dimensões tinham lá naquele slide, várias dimensões. Não, mais para trás. Não. Acho que sim, esse aí. Ah, sim. É a cartilha do Passeio Livre, né? Eu deixo até posicionar de vocês. São Paulo foi a primeira cidade brasileira que definiu esses critérios, esse conceito de dividir a calçada em 3 faixas, né? A faixa de serviço, onde fica mobiliário urbano, posteamento, arborização, né? Que ela tem em torno de, acho que agora é 75 centímetros, né? Se eu peguei um... Oi? 75 centímetros, 0,75 metros. É o metro? Mudou agora para o metro? Então tá. Aí a gente tem, eu vou até aproveitar e comentar da faixa livre, tá? A faixa livre, a largura, todo mundo fala de uma largura mínima, né, que é 1,20 m. Isso é uma largura mínima. Como o decreto, pelo menos até agora, ele não relaciona essa faixa livre, que ela tem que estar de acordo com o fluxo
que acomoda esse local. Então, às vezes, essa faixa livre, para uma via local, para uma via mais tranquila, 1,20 m dá sobra, dá para passar a cadeira de roda, não dá para passar duas, mas, né, ao mesmo tempo, mas uma dá. Então, só que em locais onde você tem grandes fluxos a pé, ela continua, a lei determina que é esse 1,20 m livre. Então, eu vou dar um exemplo, né, aqui mesmo, a Boa Vista. Vou dar um outro exemplo, a 7 de abril. Às vezes você vê o próprio imóvel, né, o uso do solo lindeiro, colocando mesinha e cadeira e deixando 1,20 m livre. Só que, por exemplo, 7 de abril, se eu não me engano, passam 9.000 pessoas por hora no horário mais carregado. Era pelo menos em 2002, que foi a última contagem que eu vi que foi feita lá. E 1,20 m não acomoda, tá certo? Tem algumas cidades assim, que é 1,5 m, também é a mesma coisa. Então, o ideal, na minha opinião, seria que essa faixa livre se estabelecesse uma largura mínima, mas não essa largura mínima ser uma largura padrão. Né, que a prefeitura tivesse condição de exigir que a largura da calçada ou a parte deixada livre, né, para colocar tanto retirando a faixa de serviço, principalmente aquela faixa de acesso onde é permitido que os imóveis, né, o uso do solo lindeiro, instale mesinha, cadeira, vaso, enfim, banco, essas coisas, mas que atenda o fluxo a pé. Né, e seja associado a um fluxo. Não adianta a gente, às vezes, associar a hierarquia viária, porque a hierarquia viária que a gente tem, via expressa, via arterial, coletora, via local, ela foi definida em função dos fluxos veiculares. Fluxo a pé, justamente vou chamar essa hierarquização de fluxos a pé, ela é diferente. Tá? Às vezes, por exemplo, você pega uma 7 de abril, se você for consultar, acho que ainda tem no plano diretor, pode ser até que ela seja uma via local, ou no máximo uma coletora. Né? Mas, em compensação, ela precisa de uma calçada muito mais larga. Mesmo com o alargamento que teve, você tem um alargamento e o imóvel ocupa uma parte desse alargamento. Né? Agora, eu só queria assim, terminar de responder dizendo que esse modelo que começou em São Paulo, ele foi adotado na maioria das cidades brasileiras, tá? Assim, com pequenas variações de largura de faixa de serviço e faixa livre. Mas o que é importante é esse conceito aqui, tá? Que é uma coisa interessante, que é uma coisa importante, tá bom? Mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que eu tive que correr porque era muito conteúdo para pouco tempo, mas... Que ótimo. Bom, então a gente passa para a próxima apresentação. Vocês podem subir a apresentação 3. Rafael, por favor. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o caso de São Francisco. No programa o título da apresentação ficou Planos de Mobilidade, mas com o tempo, esses 15 minutos que estão alocados para essa apresentação, eu acabei achando melhor focar em um caso e entrar um pouco em mais detalhe. Então, depois, no fim, eu vou apresentar algumas referências, também a gente pode conversar mais sobre o assunto se alguém tiver interesse. Mas a apresentação vai focar em São Francisco só, tá? E, bom, começando pelo contexto, São Francisco é uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes, óbvio que não é nenhuma São Paulo, eu sei disso, mas também não existem muitas cidades comparáveis com São Paulo no mundo, então a gente usa os casos que estão aí, que a gente considera que tiveram tanto uma metodologia quanto um processo interessante, que vale a pena, eu acho que se inspirar em alguns pontos, pelo menos. Tem mais ou menos 1 milhão de viagens a pé, certo? É o 23% do total de viagens de São Francisco em 2014 foram feitas a pé. Eles têm também 25% das viagens em automóvel com menos de uma milha, né, que é mais ou menos 1,6 km.
que eles têm um interesse em reduzir, estão focando bastante nisso, na redução dessas viagens, de passar essas viagens de automóvel para pedestre. É o maior número de atropelamentos fatais na região da Bay Area, que é uma espécie de conurbado urbano. E mesmo assim, bom, o maior número são 20 pedestres mortos e 800 feridos por ano, né? Ainda é um número pequeno comparado às nossas cidades. E, bom, os pedestres lá representam em torno de 50% das mortes. A maioria dos atropelamentos, 55%, aconteceram em só 6% das vias. Eles têm uma questão de desigualdade, de concentração de colisões e atropelamentos em duas áreas bem específicas, 2 corredores bem específicos, que eles também... Um dos objetivos da estratégia é realmente de reduzir essa desigualdade. Tá. E aqui mostro, então, a quantidade de fatalidades por ano e por modo de transporte. Então, os pedestres estão aqui lá em cima. Isso aqui é 2016, é o rosinha, é o salmão. Aqui o amarelo é 2015 e o cinza é 2014. Então, eles vêm acontecendo uma redução. E eles têm, desde 2013, essa estratégia de mobilidade a pé, certo? Ela veio de um processo já mais antigo que começou em 2010, que eu vou mostrar rapidamente depois. Mas eles lançaram esse documento, que era... O propósito desse documento era criar tanto um diagnóstico sobre mobilidade a pé na cidade, quanto recomendações para curto e longo prazo, e começar a identificar fontes de financiamento, como é que eles poderiam organizar essas estratégias, essas recomendações para a implementação. E logo depois do lançamento dessa estratégia de mobilidade a pé, São Francisco também adotou a Visão Zero. Então, hoje ela é um programa que engloba essa estratégia de mobilidade a pé, ou estratégia de pedestre. Na verdade, o inglês é Pedestrian Strategy, eu acabei traduzindo para estratégia de mobilidade a pé. E eles têm, então, a ideia de reduzir de acabar com as mortes no trânsito até 2024. Então, como eu mencionei, esse processo do Pedestrian Strategy de São Francisco, ele começou lá em 2010, já, junto com a década de segurança da ONU, que começou em 2011, com uma tentativa, uma diretriz para reduzir o número de pedestres mortos e gravemente feridos até 2021, em 50%. Tá? E, paralelamente, então, como uma das primeiras ações, eles criaram o programa Walk First, que o intuito era criar um diagnóstico. Foi realmente uma iniciativa de pesquisa, de coleta de dados. Eles formaram um grupo de trabalho que é coordenado pelo Departamento de Saúde Pública. Então, aquilo que eu mencionei na apresentação antes, a gente ainda não vê muito o transporte ativo como um elemento de saúde pública. Nos Estados Unidos isso é muito forte, até pelos níveis alarmantes que eles têm de obesidade, de diabetes lá. Então, eles realmente entendem que tanto questões de segurança viária quanto as questões de saúde realmente são um custo desnecessário que eles têm pelo desenvolvimento urbano. Eles fizeram algumas etapas de participação pública, que eu vou mostrar também, as análises técnicas e estatísticas, e fizeram realmente um estudo sobre a efetividade e o custo das medidas que eles poderiam implantar. E coordenado num esforço paralelo, a segurança viária foi tratada como um esforço paralelo. Acho que eles tinham um esforço aí de entender como é que era o padrão de acidentes e de colisões de atropelamentos que aconteciam na cidade. Então foi feito um outro grupo, uma força-tarefa, que aí sim era coordenada pela Agência Municipal de Transportes, com a participação do Departamento de Saúde Pública. E envolveu também polícia, que foi a Procuradoria Geral e organizações da sociedade civil. Tá? Então, as duas iniciativas andaram paralelamente. E eu vou mostrar, então, esse diagnóstico, como ele foi realizado, como essa rede prioritária de pedestre foi construída. Então, esses são os indicadores ou os critérios que eles consideraram. A gente tem, como eu falei, segurança viária, que acabou acontecendo num esforço paralelo. E depois, densidade, polos geradores, acesso, realmente a necessidade das pessoas se deslocarem a pé. Eles analisaram a utilização do transporte público, o número de passageiros por dia em cada estação. População vulnerável, também a quantidade de jovens e idosos em cada região. Renda, a declividade das vias, que em São Francisco é um tema importante.
E também incluíram, por demanda da população, nesse processo de participação, apareceu a necessidade de incluir, de fazer uma análise da demanda futura. Então, eles fizeram, para cada um desses indicadores, as análises. Então, aqui, esse mapa aqui mostra a análise por setor censitário. Então, é o dado bruto que existe. Então, a gente tem aqui o número de idosos por setor censitário, o número de jovens por setor censitário. E isso foi atribuído ao segmento de rua, através do SIG. Então, eles passaram daquela célula e passaram esses dados condensados e atribuíram ao segmento de rua. Então, eles têm, cada segmento de rua, por exemplo, tem a informação sobre o número de idosos e o número de jovens. Eles catalogaram eles, ou categorizaram em 10 segmentos. Tá? Então, vai de 1 a 10, a intensidade, o número de jovens e idosos em cada região, ou em cada segmento de rua. Fizeram a mesma coisa com todos aqueles indicadores. Então, para a declividade, aqui a gente tem esse azul claro, é a declividade de 0 a 5%. De 5 a 10 é o azul um pouquinho mais escuro e mais que 10%. Essa coloração mais forte. Polos geradores, então, eles fizeram duas categorias. Deixa eu mostrar aqui primeiro, eu acho. Eles criaram 3 categorias, na verdade. Os polos geradores, eles estão classificados em regional, em por distrito ou local. E eles fizeram, então, dois buffers, 2 áreas de influência, uma com 200 metros, que ganhava uma pontuação maior. Quanto mais próximo realmente da origem, aquilo ali vai ganhar uma pontuação melhor. E quando passa por uma área de influência de 400 metros, gera uma pontuação menor. Tá. Então, está aqui a área de influência no entorno das escolas públicas. Esse raio que aparece aqui grande é o de 400 metros. E aqui já são das áreas comerciais também, o raio. A área de influência dessas áreas. E isso sempre atribuído ao segmento de rua, né? E aqui é o mapa final, então, dos polos geradores. Então, aqui tem áreas que são consideradas prioritárias do ponto de vista da mobilidade a pé. Transporte público também foi feita uma categorização com a mesma lógica. Então, os pontos de transporte regionais por distrito ou de influência local, também com uma pontuação menor e maior numa área de influência de 200 ou 400 metros. Aqui é o mapa com esses pontos de transporte. Segurança viária, então, como eu disse, foi trabalhado por essa outra força-tarefa. E aqui são as vias com altos índices de feridos, né? Então, também eles têm... Esse mapa aqui está online. Você pode... Depois eu vou mostrar, é incrível. Eles têm cada tipo de colisão catalogada e as ruas onde elas acontecem. Aqui tem as interseções também, que são mais perigosas. E isso tudo sobreposto gerou essa rede prioritária de mobilidade a pé. Então, é prioritária para as intervenções que eles planejam dentro desse período, dentro dessa iniciativa. É uma rede de 44 milhas que dá em torno de 70 quilômetros, que são as redes onde eles vão começar, a rede onde eles vão começar as intervenções, certo? Então, a gente tem em vermelho, são os segmentos de alta prioridade, certo? Aqui. Em amarelo são os corredores de alto risco, onde com número e gravidade... O alto risco é considerado de acordo com o número e gravidade das colisões. E a rede em azul é a rede prioritária para mobilidade a pé, que é a que incluiu o resumo desses indicadores aqui, certo? Então, eles usaram segurança viária como principal e depois fizeram um índice considerando todos esses outros indicadores. Agora um pouco para mostrar como foi o processo, né? Então, eles teve uma participação da sociedade civil, como eu mencionei, nessa força-tarefa de segurança viária. Eles fizeram grupos focais em 10 áreas desses distritos com maior número de mortes e feridos. Criaram uma ferramenta online onde os elementos de moderação de tráfego, de redesenho viário, a sinalização semafórica,
eram explicados... Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eles tinham uma página, você clicava em cada um dos ícones e mostrava uma página, explicando o que é, onde ele pode ser usado, em que tipo de situação, os benefícios, as desvantagens de cada um desses elementos, custos, médio, baixo, alto, o tempo de implantação e a efetividade. Isso aqui o que eu trouxe aqui é do temporizador do pedestre. E aqui, então, a população podia votar, certo? Então, escolher quais os elementos que eles gostariam de ver mais frequentemente, né, sendo aplicados nessa estratégia. Então, os que ganharam, eles colocaram todo em ordem, eu não trouxe todos aqui, mas então o principal mais votado foi o intervalo antecipado para pedestre, depois o temporizador, o controle automatizado de velocidade e dieta da via. E eles têm todos lá listados em ordem de preferência da população. E a comunicação aqui é o mapa que eu mencionei para vocês. Eles têm esse mapa que identifica o perfil de cada via de acordo com o tipo predominante de colisão. Certo? Então, você vai clicando aqui, cada um desses números é um tipo predominante. Esse aqui é o 7, que são vias de alta velocidade e alto volume de fluxo, e alto fluxo de veículos. Especialmente para a segurança viária, eles fizeram uma análise, eles fizeram essa documentação do perfil de atropelamentos e de colisões que aconteciam na região. Identificaram os três fatores de riscos principais na cidade, que é o excesso de velocidade, que a gente está cansado de saber. Eles encontraram que acho que as colisões ou os atropelamentos? Os atropelamentos causados por excesso de velocidade, eles apareciam no número 10 vezes maior do que por direção alcoolizada ou sob influência de drogas. Diz respeito ao pedestre na travessia, 41% dos atropelamentos em 2011 ocorreram por isso. E conversão à esquerda também, eles encontraram que 25% dos atropelamentos envolviam uma conversão à esquerda. E começaram a trabalhar, então, nesses pontos para definir os objetivos da estratégia. Tá. Então, os objetivos gerais da estratégia de mobilidade a pé de São Francisco: reduzir o número de pedestres mortos e feridos, com uma meta estabelecida, reduzir a inequidade entre os bairros, que eu tinha mencionado antes, aumentar a participação da caminhada na matriz de transporte e reduzir o número de viagens curtas feitas em automóvel, e proporcionar ambientes caminháveis de alta qualidade. Tá. Então, eles trazem aí um detalhamento de cada um desses objetivos, quais são as ações que vão ocorrer para chegar lá. Acho que é bastante parecido, acho que, com o programa de metas aqui de São Paulo, de municípios brasileiros. Então, a gente tem o objetivo, depois os objetivos específicos, a gente tem os indicadores intermediários, qual é a secretaria que está envolvida. Eles fazem metas intermediárias também, o programa vai até 2021, mas eles têm a meta de 2014, a meta de 2016 também. E aqui as ações que vão ser envolvidas para chegar nesse objetivo, certo? Eles trazem também uma listagem de todas as ferramentas, de todos os elementos que vão ser usados para atingir esse objetivo. Então, e eles classificam esses objetivos em segurança para todos, visibilidade do pedestre e conforto para as pessoas. Então, cada elemento tem, por exemplo, aqui os limites de velocidade, sinalização de limite de velocidade. Então, serviria para esses três propósitos: segurança para todos, visibilidade do pedestre e conforto para as pessoas. Então, eles foram jogando e mostrando para que cada um desses elementos servem. Tem a meta anual, eles têm o tempo de implantação e também um orçamento muito genérico, obviamente, mas uma classificação do custo de cada uma dessas medidas. E a implementação propriamente dita foi trabalhada em 3 ações. Eles têm primeiro que eles chamam de projetos e programas principais, que são intervenções de baixo custo. Um foco em boas práticas na segunda linha de ação, que são grandes projetos e intervenções urbanas que precisam de faseamento e de intervenções piloto.
E, por último, programas e projetos de apoio, que já são esforços paralelos que contribuem para o aumento da segurança e da caminhabilidade. Certo? E eles também trazem aqui, que eu trouxe, que eu achei bastante interessante, aqui tem cada uma dessas linhas de ação. E na apresentação do orçamento, eles mostram, bom, isso aqui é o orçamento, é o custo estimado para todo o projeto. Isso aqui, em que eles chamam de prospective, é o valor disponível previsto com o orçamento anual. Se eles fazem, bom, hoje a gente tem tanto alocado para esse programa, ano que vem também conta aqueles 10 anos, esse é o valor que a gente vai ter disponível nesse período. E aqui eles mostram quanto está faltando. E aí eles elencam algumas possibilidades de arrecadação e de realocação de recurso para a implementação completa do projeto. Então, eles fizeram também um esforço de mapear todos os projetos que já existiam e entender se eles estavam já incorporando as ações dessa estratégia. Então, aqui em cinza claro, a gente vê vias prioritárias cujos projetos de pavimentação ainda não incluem melhorias para o pedestre, enquanto o preto são vias prioritárias com projetos de transporte público e desenho viário que já incluem as melhorias por pedestre. Então, eles mapearam todos os projetos já em andamento para entender o que poderia ser incorporado em projetos já existentes, né, que obviamente reduz o custo. E de São Francisco era isso. Eu acho que ele é um plano bem completo. O passo a passo, eu acho ele um exemplo super interessante. As ações são bem alinhavadas. E a gente tem algumas outras referências interessantes. Eu acho que Lisboa tem um plano que foi de 2013, que é super completo, são 5 volumes, é uma coisa gigantesca, mas ele tem um processo de participação interessante, teve muito contato com a universidade, também está em português, então acho que vale dar uma olhada. Seattle teve o plano que entrou em vigor agora em 2017, no início desse ano, em março. Também tem uma série de indicadores para a definição da rede prioritária, que tem uma metodologia interessante também, que vale olhar. E Joinville, que já é um município em Santa Catarina, um município que tem, acho que é um dos poucos brasileiros que tem um plano de mobilidade ativa, que inclui o pedestre. Então, se alguém quiser, a gente pode conversar em outra oportunidade também mais detalhado sobre esses outros planos. Por hoje, eu agradeço a presença de vocês e está aberto para discussões. Deixo aqui também algumas publicações que o ITDP tem sobre mobilidade ativa, pedestres, está tudo disponível no nosso site. Então, a gente está à disposição aí para trabalhar com vocês. Obrigada. Abrindo para perguntas e depois o coffee. Bom dia, Dani. Achei muito interessante a apresentação, mas eu não vi, tanto nos indicadores como no programa, nenhuma indicação de como se faz. Se falou muito de o volume de carros, eu avalio pelo volume de carros, mas em nenhum momento eu vi a avaliação da quantidade de pedestres como ferramenta de planejamento. Então eu queria saber como é encarada a questão das pesquisas de pedestres, inclusive um dos indicadores é o aumento da quantidade de pedestres, como, tudo bem, dentro da viagem, mas como que é feita essa mensuração? Volume de carro, na verdade, não entra. Mas realmente eles não mencionam, não entrou. Tipo, contagem de pedestre não tá nessa escala, não entrou. Eles trabalham com uma... Oi? Exato, eles não fizeram contagem. Exato. Realmente não entrou contagem. Também me chama a atenção, eu acredito que não tenha sido feito nessa escala, que ele é feito posteriormente nas ações de implementação, mas ele não entrou. Entrou, acho que em demanda futura, alguma análise, mas realmente contagem não entra. Eu não trouxe ele inteiro, que não vou saber de cor. Eu tenho no meu computador, a gente pode olhar depois. Mas ali tem nas ações... Eu acho que não consta contagem, se eu me lembro. Sim. Tem, não, isso tem. Tá. Mas eu não trouxe ele aqui. No meu computador eu tenho, a gente pode abrir ele depois.
Não, é que eu não trouxe o outro. Sim, aqui sim, tá. A gente olha ali, eu abro, depois a gente pode conversar. Mas realmente não consta. Sem perguntas. Em relação à segurança viária, eu vi que se tem a preocupação com a questão dos atropelamentos, né? Agora, é feito algum trabalho em relação às quedas em calçada, principalmente de idosos, ou mesmo de pessoas alcoolizadas, porque eu trabalho na área de dados, né? Aqui na CT nós também não coletamos isso, mas nós assim lemos uma série de boletins e tem muita queda de pedestre da própria altura, né? Que é o termo que eles utilizam, e também de pessoas alcoolizadas, inclusive com mortes. E assim, nos trabalhos que eu tenho visto, até hoje eu não vi nenhuma pesquisa a respeito disso. Em São Francisco eu não até... Bom, essa iniciativa que eu apresentei aqui é mais macro, né? Ela não é realmente tão focada em problemas relacionados com calçada, eu diria. Ela é realmente um passo atrás de ver a cidade como um todo e definir essa rede prioritária. Eu realmente nunca vi nenhum estudo, a não ser, eu ouço muito falar disso aqui em São Paulo, estudos... Peraí. Eu tenho uma percepção de que é muito... Onde a calçada é muito ruim, isso é um problema. Vou falar, não existe estudo nem em São Paulo e que eu saiba até agora, mesmo nas cidades do mundo, é difícil você ter uma coleta de dados nesse sentido, porque a queda da calçada é considerada um acidente de trânsito, né? A calçada faz parte do sistema viário, não tem nem em outros países, tá? Eu tenho um consultor de segurança que é o Felipe Gold e ele fala sempre isso, não tem mesmo. O que teve durante o ano, aqui em São Paulo, durante o ano de 2010, uma médica chamada doutora Júlia D'Andrea Greve, que ela é professora na Faculdade de Medicina da USP, ela fez um trabalho durante o ano de 2010 no setor de traumatologia do HC. Então, onde ela coletou das entradas que aconteceram durante o ano, quantas foram por que tipo de acidente. Tá? Então, assim, das entradas, a queda dos acidentes que aconteceram na via e provocaram algum tipo de traumatismo e foram parar lá no pronto-socorro, desse universo, 60% eram quedas na calçada. Tá? E, assim, os dados dela são interessantes, porque mostram que o calçado utilizado pela vítima era o tênis. Então, ou seja, não é o tipo de sapato. Ela também levantou, junto às vítimas, qual era o problema da calçada. A maioria alegou buraco, né? Então, porque às vezes é o piso inadequado, tal, alegou buraco. E tinha nesses problemas na calçada, num dos percentuais era pequeno, tinha até casca de banana. Não, é porque assim, é um problema sério, não só a calçada, ela é um espaço viário que ela tem essa situação, né, de ser eu falo que é uma parceria público-privada que até agora não está dando certo, né, porque a prefeitura tem que fiscalizar e o proprietário, que é a iniciativa privada, tem que fazer a construção e manutenção. Mas eu acho que a gente vai conseguir achar um jeito, mas por enquanto esse sistema de PPP não funciona, pelo menos aqui nas cidades brasileiras, né? Não em São Francisco. Calçadas lá são ótimas. Eu acredito que o número de quedas lá seja bem menor. A gente vai fazer mais uma apresentação, que até agora o que a gente viu, então, foi um foco muito na rede de pedestre, numa escala mais macro, como é que a gente pensa a cidade como um todo. E o Rafael, meu colega do ITDP, agora vai mostrar... a gente vai falar um pouco de caminhabilidade e quando a gente chega numa escala um pouco mais local, o que a gente tem que pensar? Desculpa. O que a gente precisa pensar para realmente definir, consolidar, implementar essa rede de mobilidade a pé?
Olá a todas e a todos. Eu falo baixo, se ficar muito baixo eu aumento o tom da voz. Como a Daniele adiantou, a gente está falando aqui sobre planejamento numa escala macro, numa escala de cidade. O estudo de caso anteriormente abordou isso. E aqui eu vou trazer uma métrica, um trabalho que o ITDP Brasil vem desenvolvendo, que avalia justamente a mobilidade na escala local, na escala do bairro. Essa ferramenta é o índice de caminhabilidade. Ali nas referências, na apresentação da Daniela, ele aparecia ali como uma das referências. E, bom, ele tem a finalidade de avaliar a qualidade do espaço do pedestre, do ambiente do pedestre. Então, quando a gente olha na escala macro, a gente consegue reconhecer aspectos de rede importantes e aspectos de planejamento macro, mas na escala local, na escala da calçada, do ambiente em si do pedestre, a gente consegue reconhecer quais são as urgências de ações a serem tomadas. E priorizar essas ações. O índice de caminhabilidade, que é uma ferramenta que justamente tem essa finalidade, ela tem 15 indicadores distribuídos em 6 categorias ou 6 temas, grandes temas pertinentes ao pedestre. Então, os temas seriam calçada, mobilidade, atração, segurança pública, segurança viária e ambiente. Esses temas eles avaliam de formas distintas o ambiente do pedestre, como nós veremos a seguir. Só um ponto antes, nós entendemos que só é possível fazer um diagnóstico da caminhabilidade na escala local se ela for vista através de cada segmento de calçada, como chamamos, ou cada bordo da via, para conseguir realmente destacar quais desses bordos ou quais desses lados da via é necessário intervenção. O índice de caminhabilidade, portanto, considera isso e, para além disso, ele dá notas em relação a cada um daqueles 15 indicadores separados nas categorias em 4 níveis. Ótimo, bom, aceitável, suficiente e insuficiente. Eu vou passar para os indicadores e aí vamos ter um pouco uma noção melhor de como se aplica. É muito importante, tanto na escala cidade, quanto numa avaliação da caminhabilidade mais local, a utilização de recursos de georreferenciamento, justamente para conseguir ter não só uma facilidade na abordagem e no levantamento de dados, quanto se conseguir ter uma avaliação histórica. Então, como que era antes e como é depois. Dá para se fazer comparação entre um levantamento e outro ao longo de anos. Então, passando um pouco pelas categorias de indicadores, esse é o conjunto de indicadores que o ITDP Brasil desenvolveu dentro das categorias, como estava colocando anteriormente. Eu vou passar uma por uma e falar as categorias. Não temos muito tempo, então... Primeira categoria, a categoria calçada, ela tem 2 indicadores, um indicador de pavimentação e um indicador de largura. Como falei anteriormente, nós observamos cada bordo da calçada e atribuímos notas a cada bordo, da calçada não, da via, cada bordo da via. Categoria mobilidade, que avalia a dimensão de quadras ou a permeabilidade dos caminhos de pedestres e a distância do pedestre ao transporte de média e alta capacidade. A categoria atração, que traz à tona os aspectos relativos ao ambiente construído, então, o quanto que o ambiente ele é atrativo para o pedestre, tanto em relação a portas, quanto a relação de vigilância das janelas, o uso do espaço público e os usos mistos do uso do solo. Categoria segurança viária, que tem principalmente uma avaliação do tipo da rua e das condições para travessias. Segurança pública,
com iluminação e fluxo de pedestres. E a categoria ambiente, que avalia as questões de conforto ambiental para a atração do pedestre no espaço. Retomando novamente o quadro e já finalizando a apresentação, a intenção do índice é realmente ter um leque de quais são os temas pertinentes para a atração do pedestre no espaço da caminhada e a garantia de condições de conforto para a caminhada do pedestre, associado ao ambiente de circulação, o espaço da calçada mesmo. Então, muito obrigado. Alguma questão? Gostaria de... Só para dar para vocês um pouco mais do contexto dessa ferramenta, esse índice ele foi lançado no ano passado. A gente fez uma aplicação piloto no entorno da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Essa publicação do ano passado ela está disponível no nosso site. São 2 volumes. Tem a ferramenta em si, onde a gente explica a metodologia, os indicadores, tem os resultados da aplicação piloto, e agora a gente está fazendo uma segunda aplicação na região do Santo Cristo, no Rio também, num tecido urbano bastante diferente, já na área do Porto Maravilha, com um tecido urbano industrial, que recém passou por uma revitalização, e a gente está, essa versão que o Rafael apresentou aqui já é uma versão revisada, a gente está ajustando os indicadores, a gente entendeu que essa primeira aplicação ela foi bastante custosa em termos de mão de obra, e a gente está agora refinando, simplificando alguns dos indicadores, e essa segunda versão vai ser lançada até o final desse ano. Então, também vai ser disponibilizado online. E, então, o que a gente trouxe esse exemplo aqui para exatamente fazer o contraste com aquilo que a gente apresentou antes, que a gente tem diversas escalas, diversas maneiras de enxergar o pedestre na cidade, né? A gente tem a rede, que é realmente, a gente vai pensar na cidade como um todo, o que a gente quer pensar primeiro. Então, enxergar quais são esses critérios macros para a gente chegar, numa rede prioritária, onde a gente consiga usar já ferramentas que são mais de escala local, e um exemplo é o índice de caminhabilidade. Então, quando a gente já está pensando no bairro, no desenho da interseção, como é que ela precisa ser para realmente, na microacessibilidade, como é que a gente está chegando na estação do transporte público. Então, são diversas escalas, essa era a ideia do dia de hoje, aqui mostrar essas diversas abordagens, todas com foco no pedestre. Alguém tem algum comentário, algum questionamento? Juntando a apresentação da Meli, estão fazendo uma pergunta da apresentação dela, assim, como é que está no índice a travessia das vias, a linearidade? Não tem alguma coisa nesse sentido no índice? Bom, sim. Principalmente na questão de travessias, o índice ele entende. A Meli tinha mostrado uma figura sobre a linha de desejo dos pedestres. Então, quando a calçada, quando a calçada terminava ou mudava de direção e não existiam faixas, e ela até apontou em vermelho essas travessias inexistentes. O índice ele considera, sim, todas as travessias possíveis, existentes e não existentes, e busca qualificá-las. Então, é um pouco complexo, por exemplo, pensar a questão de linearidade do caminho, que isso é um conceito, é difícil de medir, o quanto um caminho é linear ou não, existe esse conceito da linearidade, então a gente avalia quais são os elementos que foram pensados para cada travessia. Sempre pensando que o ideal são todos os elementos de acessibilidade universal. Então, é essa abordagem que o índice faz. Sim, seria as melhores práticas, sim.
Alô. A pergunta que eu vou fazer, depois eu leio com mais calma, mas só para dar uma inicializada para todo mundo, existem pesos nessa análise? Mais peso, menos peso, dependendo do critério? Não estabelecemos um sistema de peso. Existe uma intenção do Índice de Caminhabilidade ser uma ferramenta simples, simplificada. A atribuição de pesos ela pode ser feita dentro das prefeituras, né, que forem aplicar, ou, enfim, né, estabelecendo algum tipo de análise multicriterial, ou, enfim, algum outro tipo de estratégia, mas nós não colocamos isso como um requisito dentro do índice. Nós estamos apresentando os indicadores e as formas de levantamento, e aí essa questão de pesos pode ser decidido dentro da gestão pública. Aqui mesmo. Então, tem uma metodologia que foi desenvolvida pelo pessoal da UFSCar, que ela está até publicada já faz tempo num dos livrinhos ali da NTP, que chama Índice de Qualidade de Calçada, tá? Foi a professora Sueli Sanches. E lá eles dão peso diferenciado para cada fator analisado, e pela metodologia deles, esse peso foi definido pelo próprio... Isso é só uma sugestão, por exemplo, na hora de se estabelecer peso, os pesos foram definidos pelo próprio usuário, pelo pedestre. Tá? Eles fizeram pesquisas locais, eles mostraram, por exemplo, uma cartela de fatores, e aí na verdade, a metodologia, a própria população indicou fatores que eles consideravam importantes, e depois, com essa coleção de fatores, eles tornaram a consultar a população para ela estabelecer peso, qual é o mais e o menos importante. De repente, às vezes, é é o Índice de Qualidade de Calçada, tá? Da Universidade Federal de São Carlos. Está no site da NTP. Surgiu, eu vou mostrar rapidamente só como é que foi o resultado da apresentação, da aplicação piloto do índice no Rio, só para ficar um pouco mais claro. Surgiu um pedido aqui. Bom, isso aqui é a área, então a gente aplicou em torno, são 28 ruas, 28 no entorno da Praça Tiradentes, que é a região central do Rio, com um tecido urbano com um caráter bastante histórico. E a gente, então, cada segmento de rua foi analisado de acordo com cada indicador, e a gente foi apresentando os resultados por categoria, certo? Então, aqui teve o pior resultado foi a segurança viária. Então, a gente apresentou sempre, travessias ficou insuficiente, porque não existe rampas, não tem... também tem as questões, a gente explica isso depois mais detalhadamente nas recomendações, tem as questões históricas ali, tem elementos tombados, então é uma área bastante difícil nesse sentido. Velocidade ficou também mal qualificada, porque ali tem umas vias com velocidade de 50, 60 por hora também no entorno, que não precisa disso. Atropelamentos, a gente considerou fatalidades, então no período analisado, que foi 2015, não apareceu nenhum. Então, os resultados são sempre apresentados assim. No mapa, cada segmento de rua tem uma pontuação. Atração, também os resultados numéricos. Então, é uma área que tem fachadas bastante permeáveis, então tem muito acesso, é um tecido urbano antigo, tem muito acesso, muita porta em contato com a rua. Visualmente, a fachada visualmente permeável ficou uma pontuação, quando foi aceitável, 1.2. Também a área estava passando por muita transformação, então tinha muita loja fechada. Usos mistos, o centro do Rio praticamente não tem residência, nos últimos 30 anos não era permitido. Agora está tendo um movimento de reganhar o centro e trazer moradia para lá também, mas então ficou bem mal pontuado. E aí o uso público diurno e noturno também sofre a consequência, ele tem pouco uso noturno. Tem aqui o resultado também dessa categoria. A terceira categoria foi calçada. Então, a gente trabalha com tipologia da rua, o material do piso, a condição do piso é muito... Os materiais em si, eles não são ruins, mas a manutenção é muito ruim.
Largura também insuficiente, então o que a gente usou bastante foi um cruzamento entre indicadores em ruas com velocidades altas e largura de calçada pequena. Calçadas estreitas, a gente sugeriu que fossem transformadas em vias compartilhadas. Tá, então a gente conseguiu cruzar alguns elementos do índice para desenvolver as recomendações. Ambiente, que ficou com uma categoria aceitável, com um resultado aceitável. A coleta de lixo e limpeza também, o Rio estava passando nesse momento, essa coleta de dados foi feita em 2015. Também estava tendo uma força-tarefa antes das Olimpíadas também de reordenar o centro. Então, qualidade do ar é um dos indicadores que acabou caindo nessa nossa nova versão do índice pela dificuldade de medir. A gente tinha, naquele caso, uma estação de medição de condição do ar na região central, que a gente entende que ela não acontece em qualquer lugar e também acaba gerando um dado para toda a região, então a gente acabou eliminando. Poluição sonora, a gente fez medições e o Rio é uma cidade bastante barulhenta, bastante ruidosa, ficou completamente zerado. E sombra e abrigo também, falta muito sombreamento nessa região central do Rio também. Então, aqui a gente também identifica essas áreas onde tem uma pontuação mais alta ou mais baixa. Mobilidade, o centro do Rio é uma região super bem conectada com o transporte público, então só a rede cicloviária, que é inexistente, ficou zerada. E dimensão das quadras também, a gente entende que uma quadra entre média 100, 150, no máximo 190 metros, são quadras que geram uma boa permeabilidade para o pedestre, e ali também tem um tecido urbano bem interessante, nesse sentido. Segurança pública, então, iluminação, fluxo de pedestres e incidência de crimes, que a gente avaliou. A iluminação também tinha sido recém-refeita, então está com uma pontuação super boa. Fluxo de pedestres é super intenso naquela região. E a incidência de crimes a gente avaliou, e é outro indicador que acabou caindo nessa segunda versão do índice também, por um entendimento de que não é a incidência em si que vai gerar uma sensação de segurança. A gente quer entrar nessa questão de segurança pública, a gente precisa pensar bastante na sensação, na percepção de segurança, e não na quantidade absoluta de ocorrências que acontecem ali naquela região. E aqui o resultado. E aqui o resultado das categorias todas agrupadas. Bom, isso, então, rapidamente, o resultado. Só fazer uma adição. Voltando um pouco na apresentação, isso, nos mapas mesmo. Obrigado. Só reiterando e também trazendo de novo a discussão sobre os pesos, aqui nós estamos vendo o mapa com os indicadores agrupados em uma categoria, né? Na categoria, não sei qual que é, mas enfim, uma categoria. Nós também desenvolvemos mapas para cada indicador. E existe uma liberdade, né, de acordo com a utilização, de se agrupar indicadores diferentes para se ter uma outra avaliação que não dentro das categorias que a gente está trazendo. Aí também, respondendo um pouco sobre a questão dos pesos, né, a gente entende que isso é uma coisa que está dentro realmente da prioridade de cada gestão, prefeitura, secretaria, e que esses cruzamentos são possíveis de se fazer e são benéficos, só colocando isso. E uma outra ponderação que eu acho interessante, como vocês puderam ver, é um levantamento que tem ele é um pouco extenso, ele precisa de levantamento de campo, exige recursos humanos para isso, e por isso também nós estabelecemos até um critério de ser uma ferramenta a ser aplicada numa escala limitada. A gente tem falado muito de 1 km² de área, como uma recomendação, né, que pode ser superior ou inferior, enfim, mas para mostrar também que isso é uma avaliação na escala local, não numa escala, não é possível aplicar um índice, não é feita essa ferramenta, a ferramenta não é feita para uma escala, né, distrito ou cidade. Então, só para ponderar também essa questão da escala. A definição da rede prioritária precede a utilização desse tipo de ferramenta, né? Então, a gente cria as prioridades e aí a gente consegue entrar com uma ferramenta que entra numa escala menor. Algum comentário? Senão, vou chamar a Nancy para fazer o fechamento da manhã.
Nancy, bem-vinda. Bem, cabe a mim aqui encerrar amanhã, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre qual a intenção nossa em trabalhar o pedestre nesses anos agora, que eu acho que é muito mais do que dar até prioridade ao pedestre. O que que a cidade de São Paulo está precisando, eu acho, é, em primeiro lugar, qualificar o nosso trabalho. A gente vem há anos aí só se atendo a sinalizar as vias e mesmo assim a gente ainda tem muita crítica de falta de sinalização, problema de tempo de pedestre. Mas eu acho que chegou um momento que agora a gente tem que aproveitar, é um momento único, eu acho, em termos de prioridade, tanto da prefeitura, como da secretaria, como da CT, em termos de realmente a gente fazer um trabalho mais qualificado. E o que eu vejo como esse termo da qualidade? É muito mais do que só sinalizar. A gente precisa agora criar uns espaços muito mais adequados para o pedestre. É trabalhar realmente na requalificação urbana, é trabalhar onde tem realmente, saber priorizar o nosso trabalho, priorizar onde realmente a densidade é maior, usar o termo conforto, que a Meli aí se referiu, é realmente deixar a nossa cidade mais humana. Pensando um pouco nesse contexto todo, que a gente montou no começo do ano o programa Pedestre Seguro. O programa Pedestre Seguro, pela primeira vez na CT, ele é um programa que ele parte de uma atividade de planejamento, que é montar essa rede de mobilidade a pé, que é o que a gente está focando no dia de hoje aqui, que vocês vão trabalhar à tarde na oficina. Porque, em primeiro lugar, falta para a gente ainda esse elemento de rede que a gente possa priorizar os nossos trabalhos. Então, a rede ela foi colocada no Pedestre Seguro como uma ferramenta assim, básica e super necessária para daqui para frente a gente poder priorizar os locais onde a gente deve trabalhar mais e saber com que elementos a gente está trabalhando dependendo dos dados que a gente obtiver na rede. Então, em primeiro lugar, o Pedestre Seguro conta com essa rede. Num outro patamar, o pedestre montou 4 planos. O primeiro plano é um plano que a gente vem chamando de um plano de requalificação urbana, que é trabalhar as áreas 40, que a gente vem numa discussão aí de transformar elas em áreas 30, que é finalmente a velocidade segura para o pedestre, e montar uma sinalização, e não só trabalhar com a sinalização da área 30, mas trabalhar também com uma geometria adequada dentro dessas áreas 30, com realmente um acalmamento para uma prioridade do pedestre. A gente espera que a gente consiga implantar nesses anos agora as áreas 30, que elas venham realmente acompanhadas de uma mexida e de geometria de forma a acalmar com avanços, estreitamentos de pista, de forma que a gente consiga realmente acalmar o ambiente para o pedestre. Além do plano de requalificação urbana, a gente tem um segundo plano de melhoria do transporte público, que aí sim é também visando os corredores de ônibus, que são as grandes vias que concentram atropelamentos, é trabalhar nesses corredores
a redução a melhoria da segurança, a redução do número de atropelamentos, dando melhor condição de caminhar do pedestre nessas vias de transporte. A gente já nesse pacote a gente já está estudando a Emi-Boi-Mirim, que já foi implantado alguns elementos, Belmira Marim, estamos fazendo uma auditoria na Rebouças, que é um outro elemento que a gente está começando a utilizar, que é uma metodologia de auditoria de segurança voltada para o pedestre. Na Rebouças está ficando um trabalho muito interessante. E o terceiro plano, que faz parte do pacote pedestre seguro, é um plano específico para pessoas com deficiência, que é um outro assunto que São Paulo é muito deficitário em termos de dar prioridade às pessoas com deficiência no seu caminhar do dia a dia. A gente tem uma série de locais que a gente vai estudar. Estamos estudando em torno do Hospital das Clínicas, estamos estudando a região lá da Estação Santa Cruz, e a gente tem uma lista aí de outros locais que a gente pretende atacar. Então, como vocês podem ver, não é só trabalhar com a sinalização, pintar faixa, colocar semáforo, também tem isso que... Não estou dizendo que não precisa, tem, mas eu acho que chegou um momento que a gente tem que aproveitar de trabalhar com o urbano da cidade, uma visão mais urbana e prevendo uma melhor qualidade no caminhar do pedestre. Esse assunto, além de ser uma prioridade da CT, ela está no programa de metas da Prefeitura. No programa de meta da Prefeitura tem uma meta que é aumentar em 10% a mobilidade ativa, melhorar, promover mais viagens a pé. E para promover mais viagens a pé, a gente só vai conseguir realmente se requalificar o espaço, se der melhores condições para as pessoas falarem, eu tenho vontade de andar a pé, a cidade me convida a andar a pé. E, além dessa prioridade do assunto estar dentro do programa de metas da Prefeitura, eu fiquei sabendo semana passada que o programa Pedestre Seguro foi escolhido pelo prefeito como um dos 8 principais trabalhos que o prefeito está priorizando na cidade. Então, isso também é muito bom, porque parece que a prefeitura escolheu 8 programas aí que eles vão mais se dedicar, que vão priorizar na cidade em termos de divulgação, de campanhas, de recursos para ser implantado, e o Pedestre Seguro está dentro desses 8. Então, a gente tem tudo aí para conseguir fazer um bom trabalho com esse tema, tá? Então, acho que a gente, como técnicos aqui, tem que aproveitar esse momento, nos dedicarmos muito a esse assunto, para a gente realmente conseguir essa melhoria que tanto a cidade de São Paulo precisa, tá? Então, hoje à tarde vocês vão trabalhar com essa rede. Para nós, CT, é um trabalho inovador e que foi um dos motivos que foi discutido montar esse workshop aqui, aproveitar o conhecimento de todo mundo. Eu espero que hoje à tarde cada um aí contribua um pouco para fazer esse trabalho crescer, tá? A gente precisa ter uma rede bem estruturada, bem qualificada, e eu tenho certeza que vai sair um bom trabalho. Parabéns a todos e vamos em frente. Obrigada.